O Evangelho de João, capítulo 19, e versículo 28. Depois disso, João 19 e 28. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num hisopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então era só isso que eu queria ler. Eu não vou ocupar muito tempo, mas eu gostaria de deixar uma mensagem para os amigos não salvos que porventura estejam aqui hoje. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer para pessoas quando estamos visitando as casas, distribuindo literaturas, e quando eu me encontro com alguém disposto a conversar um pouco sobre as coisas de Deus, eu gosto de perguntar: a senhora, o senhor tem certeza que vai estar no céu? Uma pergunta bem simples, mas muitas vezes as pessoas não sabem responder. Tem certeza que vai estar no céu? Daí a maioria diz: não, mas ninguém tem certeza. Isso não é possível. Né? Outras pessoas dizem: se Deus quiser. Eu tenho muita fé, estou torcendo, estou me esforçando, e se Deus quiser eu chego lá. Mas é muito difícil encontrar uma pessoa que responda da seguinte forma: sim, eu tenho certeza. Quase ninguém fala assim. É aquela coisa duvidosa, ninguém pode saber, e um grande mistério, tem que esperar até o juízo final para descobrir se merece ou não merece. E uma coisa muito mal entendida, até no mundo religioso. Então, não precisa responder em voz alta, mas eu gostaria de fazer esta pergunta para todos, crianças, adultos, todos aqui presentes. Seja sincero na sua resposta, honesto, no seu coração. Será que cada pessoa aqui tem certeza que ao partir daqui vai para o céu? É bom pensar e analisar, porque, afinal de contas, quando nós fazemos outra pergunta, sempre procurando respostas bíblicas, se a gente fizer outra pergunta: e daí, se eu não for para o céu, vou para onde? Aí outra pergunta interessante: se eu não for para o céu, vou para onde? A Bíblia diz que vai para o inferno e para o lago de fogo. E você diz: não, mas a gente não gosta desses assuntos. Pode falar sobre o amor de Deus, sobre o céu, sobre tanta coisa positiva, mas a gente não gosta de ouvir sobre aqueles assuntos pesados. Mas são verdades, realidades apresentadas na palavra de Deus. E cada pessoa aqui
ou está viajando para o céu, ou está viajando para a perdição eterna. Em Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo deixou este assunto muito claro. 2 caminhos, 2 destinos. O caminho largo e espaçoso que conduz à perdição. O caminho estreito, apertado, que leva à vida. E o Senhor disse, poucas pessoas encontram o caminho estreito. Então, a realidade é, meus amigos, que a maioria não está no caminho certo. A maioria não está no caminho do céu. A maioria está no caminho errado. E por isso é bom para cada pessoa analisar o seu próprio caso com honestidade, com sinceridade. Pensamos no presente, pensamos nos nossos planos para esta semana. Mas, se eu partir hoje, vou para onde? Daí quem sabe alguém está pensando, dizendo, Samuel, olha, eu quero chegar no céu. Realmente eu quero, mas eu não tenho essa certeza. Como é que eu posso ter uma certeza, uma garantia? Será que existe isso? Será que é possível para uma pessoa viver aqui em Maringá, dia após dia, com tantas incertezas, com tantas dúvidas, mas ter a certeza absoluta, garantida por Deus que eu vou para o céu? É possível isso? A Bíblia diz que é possível. E você diz, mas que religião é essa? Não, a religião não dá certeza para ninguém. Daí pelas minhas obras posso ter certeza? Também não. Porque quando as pessoas falam sobre obras para chegar no céu, daí eu pergunto, e quantas obras tem que fazer? Que tipo de obra? Quanto tempo fazendo essas obras? Quantas vezes por dia? Quantas vezes por semana? E ninguém sabe. Porque é aquela coisa duvidosa que não tem base. Daí as pessoas dizem, não, mas para chegar no céu tem que pagar para a igreja, para pagar o dízimo. Por quanto tempo? Quem é que recebe? Como é que este dinheiro deveria ser usado? E tem tantas perguntas que ninguém sabe. Não é uma base firme. E nem existe isto. Daí outras pessoas dizem, não, mas tem que rezar, tem que orar. Quantas vezes por dia? O conteúdo destas orações. O que diz, o que não diz? Pede ou não pede? E ninguém sabe. Porque não é assim. Não é assim. Mas, meus prezados amigos, que bom que a gente não precisa depender destas coisas duvidosas. Isso nunca levou ninguém para o céu. Graças a Deus, nós temos apresentado na palavra de Deus um caminho certo, único. Uma base firme, uma salvação garantida por Deus. E feliz a pessoa salva, que tem a certeza que vai para o céu. Então, meu amigo, se você não tem essa certeza, quem sabe hoje você vai para casa já na posse da vida eterna.
É possível. Então você pergunta aí, qual é a base firme para esta salvação? Está aqui, em João capítulo 19. O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele veio do céu. Todos sabem, né? Já estamos chegando nesta época que supostamente as pessoas de todo tipo de religião celebram o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, todos sabem que Ele veio. Nasceu naquela manjedoura de Belém, cresceu ali na cidade de Nazaré, começou o seu ministério apresentando as verdades divinas, curando os enfermos, ajudando os pobres, ressuscitando os mortos e tantos milagres impressionantes. Mas Ele veio do céu e viveu aqui porque Ele tinha um propósito de ir até a cruz e morrer. Ele foi enviado por Deus para esta finalidade. Porque Deus sabia que o ser humano, deixado por conta própria, nunca poderia alcançar o céu. Mesmo com todo o seu esforço, com todo o seu dinheiro, com todas as suas orações, nunca poderia fazer nada para alcançar o céu por conta própria. Então, Deus enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Salvador? O que faz? Salva. Quem é que precisa ser salvo? A pessoa que está em perigo. Não é? É bem simples. E o pecador, em seu pecado, está em grande perigo e por isso precisa de um Salvador. Então, essa história aqui, em João capítulo 19, pode ler em casa, seja espanhol ou português, pode ler com cuidado todos os detalhes. Ele foi crucificado às 9 horas da manhã. Durante 3 horas, às 9 horas da manhã até meio-dia, ele ficou ali pendurado, pregado, cravado pelas mãos, pelos pés, o sol quente do Oriente Médio brilhando sobre ele. Nem conseguimos descrever o sofrimento. Sabe o que aconteceu ao meio-dia? Sabe quando o sol está lá em cima? Naquele dia, ao meio-dia, o sol parou de brilhar. E por 3 horas, meio-dia, até as 15 horas, 3 horas da tarde, trevas em toda a terra. Quer dizer, por 6 horas, o Senhor Jesus Cristo sofreu. Por quê? Ele pecou? Ele fez alguma coisa horrível, errada, para merecer isto? Não, ele nunca pecou. Nunca fez nada de errado. Mas ele estava lá sofrendo pelos nossos pecados. Nossos. Isaías capítulo 53 diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões.
Ele foi moído pelas nossas iniquidades, nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. E o Senhor Deus, o Senhor Jeová, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, meus amigos, a obra mais importante que já foi realizada neste mundo foi a obra do Senhor Jesus Cristo sobre a cruz 2000 anos atrás, quando Ele morreu por nossos pecados. Mas vamos chegar aqui nesse texto, versículo 30 de João capítulo 19. Antes de morrer, sabe o que ele falou? Na nossa língua portuguesa, está consumado. Como é em espanhol, irmão? Entenderam? Na língua que ele falou, é um pouco diferente, uma palavra só. Tetelestai. Está consumado. Então, aquela palavra que ele usou descrevia muita coisa naquela época. Uma palavra usada em muitas situações na vida diária. Uma palavra que qualquer pessoa entendia. Por exemplo, quando os sacerdotes no templo, aqueles homens religiosos, estavam procurando algum animal para oferecer em sacrifício a Deus. Daí, quem sabe, uns cordeirinhos, uns bezerrinhos. Daí, tinha um animal ali com a perna quebrada. Não serve não. Daí tinha outro com alguma doença. E tinha outro com alguma mancha. Não serviu. Mas daí o sacerdote olhando, examinando por perto, enfim ele encontrou um animal perfeito, sem mancha, sem qualquer doença. E sabe o que ele disse? Tetelestai. Esse aqui serve. Está vendo? Ou seja, eu encontrei o sacrifício perfeito. Esse aqui vai ser aceito por Deus. Então foi exatamente assim como o Senhor Jesus Cristo, na realidade, um dos títulos dele é o Cordeiro de Deus. Perfeito, sem mancha, imaculado, santo. E ele foi escolhido não por um sacerdote aqui na terra, mas ele foi escolhido por Deus, a vítima perfeita, para ser oferecida, para resolver de uma vez por todas o problema do nosso pecado. E ele se ofereceu em sacrifício, e aquele sacrifício foi aceito por Deus, nosso favor.
Mas aí tinha outra ocasião que se usava esta palavra. Vamos imaginar um artista, né? Um pintor, desenhando, pintando um quadro, uma ilustração de alguma coisa, tá? Com pincel, lápis, alguma coisa assim. Daí ele fazia o seu trabalho, olhava, estudava de perto, de longe, acrescentava mais algum detalhe e trabalhava incansavelmente durante muitas horas. No outro dia voltava, olhava com outro pensamento, acrescentava ou apagava alguma coisa. Daí chegou o dia que ele olhou e dizia: Tetelestai. Agora eu gostei. Ficou do jeito que eu queria. Perfeito. Então, meus prezados amigos, durante tantos e tantos séculos, Deus nunca encontrou o sacrifício perfeito. Todos aqueles animais oferecidos, ele nunca encontrou o sacrifício definitivo. Mas naquele dia, quando o Senhor Jesus Cristo se ofereceu sem mácula a Deus, aquela pessoa, aquela obra, aquele sacrifício foi aceito por causa da sua perfeição. Daí vamos imaginar, você chega para examinar, avaliar essa obra de arte. Aí o profissional passou muitas horas elaborando aquele desenho, todos os detalhes, e você diz: artista, eu não gostei disso aqui, me empresta aí um pincel para eu corrigir isso. Seria um grande insulto, não acha? Alguém que não sabe nada de arte tem a coragem de dizer: eu quero corrigir, quero acrescentar alguma coisa, quero apagar uma parte aqui, modificar. Que insulto! Mas sabem, meus amigos, o que mais tem em Maringá hoje à noite são pessoas fazendo exatamente isso. Cristo morreu na cruz, mas eu tenho que fazer a minha parte. O que a gente tem para acrescentar a uma obra perfeita, realizada por uma pessoa perfeita? Ele fez tudo com perfeição. E graças a Deus, ele disse: o que eu vim para fazer, o que Deus me deu para fazer, eu fiz. Está consumado. Não faltou nada. Mas eu não vou demorar muito mais. Tinha outra situação na vida antiga, ocasiões que se usava esta palavra. Alguém tinha uma dívida no mercado, vamos dizer, tá? Vamos trazer para os nossos dias. Você compra alguma coisa no mercado e daí vai anotando aí na sua conta e você está devendo R$100. E daí você recebe no fim do mês, no início do mês, e você vai lá no mercado para pagar a sua dívida, não é? R$100. Aí você vai lá com a sua carteira, pega R$100 e dá os R$100 para o gerente do mercado.
Quem está cobrando? Tá? Daí diz aí, está devendo R$100, você paga os R$100, e o responsável do mercado, ele pegava a sua caneta, se fosse nos dias de hoje, pegava a sua caneta e escrevia ali naquela conta. Sabe o quê? Tetelestai. Está consumado. Está pago. Estão entendendo? Muito bem. Então, por causa do nosso pecado, meus amigos, a nossa dívida perante Deus não é R$100, é muito mais. E uma dívida incalculável que a gente nem tem condições de pagar. Mesmo se a gente fosse milionário ou bilionário, mesmo se a gente tivesse as riquezas daquele cidadão Elon Musk, o mais rico do mundo, mesmo se a gente tivesse todos aqueles recursos, não seria suficiente para pagar a nossa dívida. Mas sabe o que o Senhor Jesus Cristo fez? Ele veio do céu. Ele não pagou reais ou dólares ou libras, mas ele pagou a dívida com o seu precioso sangue, com a sua vida. E o que ele disse? Está consumado, está pago. Então, meus prezados amigos, por isto nós podemos olhar para a palavra de Deus, podemos olhar para a obra do Senhor Jesus Cristo e podemos anunciar que a base firme, a garantia para a salvação eterna de qualquer pessoa que quer, se encontra lá. Não se encontra em você, nem na sua igreja, nem na sua religião, nem no seu batismo, nem nas suas orações, mas se encontra nele. Vocês conhecem aquele texto de João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? É só Ele que salva. Por que Pedro disse que em nenhum outro há salvação? Sabe por quê? Porque a única pessoa capaz de pagar o preço, de abrir o caminho, de satisfazer as exigências de Deus, sabe quem foi? O Senhor Jesus Cristo, que disse, está consumado. Então, meu prezado amigo, você quer ter certeza que vai para o céu? Quer, né? Então, você precisa se arrepender do seu pecado de coração. Não é uma conversa leviana. Mas você precisa reconhecer quão grave é o seu pecado. E você precisa se arrepender do seu pecado e desistir de confiar em todas aquelas coisas em que você confia, para confiar única e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo e na sua obra consumada sobre a cruz. É muito importante. E você diz, se eu não fizer isto, se eu escolher outro caminho, se eu confiar em outra coisa, vou chegar lá igual? Não.
Não chega. E você diz, não, Samuel, isso não é justo, não. Tem que deixar lugar para todas as crenças e todas as religiões e todas as filosofias. A gente não desfaz, critica nenhuma religião. Todo mundo tem o seu direito de escolher a sua crença. Mas, meus amigos, nesta questão da salvação da sua alma, do caminho para o céu, da segurança eterna, não é crença em qualquer coisa que salva, não é filosofia, não é religião, mas é Cristo. Somente Ele. E fora dele, não tem esperança para ninguém. Então, eu vou terminar aí. Eu vou contar uma história rapidinho. Muitos anos atrás, meu pai, lá na Irlanda do Norte, ele estava conversando com uma pessoa religiosa sobre esses assuntos. Conversaram um bom tempo e meu pai apresentava o que a Bíblia diz e o homem apresentava o que a religião dele dizia. Daí o homem ficou meio confuso. Mas enfim ele disse, agora eu entendi. Agora eu entendi a diferença entre o Senhor e eu. Agora é a diferença. Daí ele disse, eu estou dependendo daquilo que eu estou fazendo. E o Senhor está dependendo daquilo que já foi feito. Deu para entender? E vocês? Estão dependendo de quê? Você está dependendo do que o que você está fazendo? Está perdendo o seu tempo. Não vai dar certo. Mas se você está dependendo de uma obra perfeita, consumada por uma pessoa perfeita, a base é garantida. Que você venha hoje arrependido e contrito para confiar em Cristo como seu Salvador. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode perguntar depois. Obrigado pela atenção de todos.